Eu tenho uma pergunta para você. Se eu te pedisse para pegar um tubo de vidro e trazer aqui para mim, você conseguiria? E transformar ele num fio mais fino do que um fio de cabelo, sem quebrá-lo, sem torcê-lo, com precisão de nanômetros, você conseguiria? Não, eu não conseguiria também. Mas existe uma máquina que faz isso, todo dia, em escala industrial. E é exatamente essa máquina que permite você estar assistindo esse vídeo agora. Hoje, nosso canal Queremos Saber irá falar sobre um assunto um pouco comum: a fabricação de fibras óticas. Uma das invenções mais revolucionárias da história da humanidade, que possibilitou toda essa infraestrutura de comunicação e levou a internet para quase toda a população mundial. Então, não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever e compartilhar este vídeo para outras pessoas. Vem comigo, porque nesta jornada iremos até o fundo do mar e seguir a incrível logística que as fibras óticas fazem para possibilitar você em sua casa poder assistir este vídeo. A fibra ótica é provavelmente a tecnologia mais importante que existe hoje e a menos compreendida. Cada mensagem de WhatsApp, cada chamada de vídeo, cada série que você assiste no streaming, tudo isso viaja dentro de um fio de vidro mais fino que um cabelo humano, em forma de luz, na velocidade de aproximadamente 200 mil quilômetros por segundo. E nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como esse fio é fabricado, do zero, do vidro bruto até o cabo que chega na sua casa. E tem um momento nesse processo que eu vou te mostrar lá pelo meio do vídeo, que vai fazer você parar e falar: mas como isso é fisicamente possível? Fica até o final. Antes de entrar na fábrica, você precisa entender um problema. O problema que a fibra ótica resolve. Porque durante décadas, a internet e as telecomunicações dependiam de fios de cobre. E o cobre funciona bem, até certo ponto. O problema é que elétrons são lentos, relativamente falando. E conforme o mundo foi precisando de mais dados, mais velocidade, mais capacidade, o cobre começou a mostrar seus limites. Aí alguém perguntou: e se a gente mandasse informação em forma de luz? E aí começou tudo. Luz viaja mais rápido que eletricidade em condutores. E luz tem muito mais capacidade de carregar dados. Um único fio de fibra ótica tem largura de banda suficiente para transmitir mais de 100 canais de TV simultaneamente, com qualidade 4K. Tem um único fio do diâmetro de 125 micrômetros. Para você ter uma referência, um fio de cabelo humano tem em média 70 microns. Este é o coração da fibra óptica que vai transmitir dados a velocidades incríveis. Incrível, não? Ou seja, a fibra ótica é mais grossa que um fio de cabelo, só um pouquinho, e é mais fina que a ponta de uma agulha de costura. E esse fio de vidro, quase invisível, é o que conecta o mundo. Tudo começa com a matéria mais comum da Terra, areia. Não qualquer areia, mas areia de quartzo, praticamente dióxido de silício puro, o SiO2. O mesmo material que forma o vidro comum que você usa nas janelas da sua casa. Mas existe uma diferença fundamental entre o vidro da sua janela e o vidro da fibra ótica. O vidro comum tem impurezas, bolhas microscópicas, defeitos na estrutura molecular, variações de densidade. Para uma janela, isso não importa. A luz que passa por ela vai só cruzar 5 milímetros de vidro. Mas, numa fibra ótica, a luz vai viajar quilômetros dentro desse vidro. Às vezes dezenas de quilômetros sem nenhum ponto de amplificação. Qualquer impureza, por menor que seja, vai dispersar a luz, vai absorver energia, vai degradar o sinal. Por isso, a pureza da sílica usada na fabricação de fibra ótica precisa ser absurda. Estamos falando de uma concentração de impurezas menor que uma parte por bilhão.
Para você entender a escala, é como se você jogasse um único grama de sal em uma piscina olímpica, que tem 2,5 milhões de litros de água. Essa seria a concentração permitida de impurezas, e isso já seria impressionante. Mas não é nem o começo, porque além do núcleo de sílica pura, que é onde a luz vai viajar de verdade, a fibra ótica também precisa de uma camada externa chamada revestimento. E esse revestimento também é de vidro. Mas um vidro com características diferentes. Por quê? Porque a fibra ótica funciona por um princípio chamado reflexão interna total. Sabe aquele efeito que acontece quando você mergulha uma colher na água e ela parece torta? Isso é refração. A luz muda de velocidade quando passa de um material para o outro e, por isso, muda de direção. A fibra ótica usa esse mesmo princípio, mas ao contrário. Ela é projetada de forma que a luz que viaja no núcleo nunca consiga escapar para fora. Toda vez que ela tenta sair, ela é refletida de volta para dentro, como se o núcleo fosse um espelho infinito ao redor da luz. Isso se chama reflexão interna total. E para isso acontecer, o núcleo e o revestimento precisam ter índices de refração diferentes, calculados com precisão de múltiplas casas decimais. Então já temos o primeiro desafio de engenharia: criar um material de pureza nunca antes vista na história da humanidade, com propriedades ópticas precisas ao nível molecular. Só que aí vem o segundo desafio. Como você transforma isso num fio? Aqui é onde o processo fica realmente fascinante. Você não começa tentando fabricar um fio. Você começa fabricando algo completamente diferente. Um cilindro de vidro de uns 30 centímetros de comprimento e uns 10 centímetros de diâmetro. Esse cilindro tem um nome técnico: preforma. E a preforma já tem toda a estrutura da fibra ótica, núcleo no centro, revestimento ao redor, só que em tamanho gigante. Pensa assim, é como se você fosse fazer um fio de massa de macarrão, mas, em vez de pegar massa fina e estrudar ela, você pegasse um rolo enorme de massa, com todas as camadas que você quer, e depois esticasse ele até ficar fininho. É exatamente esse o conceito. Mas como essa preforma é fabricada? O método mais comum se chama MCVD, Modified Chemical Vapor Deposition. Em português, deposição química de vapor modificada. É um nome complicado para um processo que, quando você entende, é quase elegante. Você pega um tubo de quartzo puro, esse vai ser o revestimento externo, e você introduz dentro desse tubo uma mistura de gases: tetracloreto de silício, tetracloreto de germânio, oxigênio. Aí você aquece o tubo externamente com uma chama de hidrogênio-oxigênio que atinge mais de 1500 graus Celsius. Com esse calor, os gases reagem quimicamente dentro do tubo. Eles oxidam e se depositam na superfície interna do vidro como uma camada de partículas sólidas ultrafinas, como geada se depositando numa superfície fria. Mas, ao contrário, depósito por calor. Essas partículas se chamam fuligem de sílica, e é exatamente elas que vão formar o núcleo da fibra. E aqui, você já pode imaginar a precisão necessária. Enquanto o tubo gira, como um torno de marceneiro, só que para vidro, a chama vai e volta ao longo do comprimento. Cada passagem deposita uma camada nova. A composição do gás muda a cada camada para controlar o índice de refração. Isso permite otimizar o desempenho em cada seção do sistema. Mais germânio no núcleo central aumenta o índice de refração. Menos germânio nas camadas externas diminui. Esse perfil de índice de refração, como ele varia do centro até a borda, determina diretamente a qualidade da fibra. Quanto sinal você consegue transmitir? A que distância? Com qual velocidade? E estamos falando de depositar dezenas de camadas, cada uma com composição química levemente diferente.
com tolerância de alguns nanômetros. É aqui que eu gosto de parar e pensar. Isso não é operado por algum artesão com pinça. É um processo automatizado, repetível, controlado por computador, que produz metros de preforma todos os dias. Mas ainda não chegamos na parte mais impressionante. Depois que todas as camadas são depositadas, o tubo precisa ser consolidado. A fuligem solta precisa se tornar vidro sólido e transparente. Para isso, o tubo é aquecido a uma temperatura ainda maior, acima de 1.600 graus Celsius. Com esse calor, o tubo colapsa sobre si mesmo. O buraco central desaparece. As camadas de fuligem se fundem e se tornam vidro transparente e denso. O resultado é esse cilindro sólido. A preforma. Para fabricar 1 metro de preforma com esse processo, leva em média de 2 a 4 horas de trabalho cuidadoso. E esse metro de preforma vai virar quantos metros de fibra? Vou te contar no próximo bloco. O número vai te surpreender. Esse é o momento mais impressionante de toda a fabricação de fibra ótica. E eu quero que você preste atenção aqui, porque isso é uma das coisas mais elegantes que a engenharia já produziu. Essa estrutura que você está vendo é chamada de torre de estiramento. Ela tem em média 20 a 30 metros de altura. É basicamente um prédio de 8 andares. E é aqui que a preforma se transforma em fibra. A preforma é colocada no topo da torre. A extremidade inferior dela é inserida dentro de um forno de grafite que atinge 2.100 graus Celsius. 2.100 graus. Com esse calor, a ponta da preforma amolece. O vidro, que parecia sólido e rígido, começa a se comportar como mel quente. E então, com uma delicadeza absurda, uma máquina puxa a ponta desse vidro amolecido para baixo. Devagarzinho no começo, aí mais rápido ainda, até atingir velocidades entre 10 e 30 metros por segundo. E conforme esse vidro é puxado, ele afina. O material se preserva, toda a estrutura de camadas permanece, mas o diâmetro vai diminuindo exponencialmente. De 10 centímetros, vira 1 centímetro. De 1 centímetro, vira 1 milímetro. De 1 milímetro, 125 micrômetros. O fio de fibra ótica. Agora eu vou te dar o número que eu prometi. 1 metro de preforma com 10 centímetros de diâmetro produz quantos metros de fibra com 125 micrômetros de diâmetro? Vou te deixar tentar calcular na cabeça. A resposta é aproximadamente 10 a 20 quilômetros de fibra. 1 metro de vidro vira 15 quilômetros de fio. E tudo isso em questão de horas. Quando você entende essa proporção, quando você visualiza aquela preforma de 30 centímetros se tornando 300 quilômetros de cabo, fica difícil não sentir uma certa vertigem. Mas aqui tem um problema de engenharia enorme. Se você puxar vidro quente e amolecido em alta velocidade, como você garante que o diâmetro vai ser exatamente 125 micrômetros o tempo todo? A resposta é com sensores a laser. Ao longo da torre, logo abaixo do forno, existe um medidor de diâmetro que usa 2 feixes de laser para medir o diâmetro da fibra milhares de vezes por segundo. Se o diâmetro está aumentando, a velocidade de estiramento aumenta. Se o diâmetro está diminuindo, a velocidade reduz. Tudo em tempo real, tudo automático, com precisão de menos de 1 micrômetro. Lembra que eu disse que um fio de cabelo tem em média 70 micrômetros? O sistema de controle da torre consegue manter o diâmetro da fibra dentro de uma variação de mais ou menos 1 micrômetro. Isso é menos de 1,5% do diâmetro de um fio de cabelo, em alta velocidade, por quilômetros. Mas aí você pode estar pensando, se a fibra é de vidro, ela não quebra facilmente? E essa é uma das perguntas mais interessantes desse processo inteiro. A resposta é: depende. Vidro em bloco quebra facilmente porque tem imperfeições,
rachaduras microscópicas na superfície que concentram estresse e se propagam. Mas vidro em fio fino, com superfície intacta, é surpreendentemente flexível e resistente. Tanto é que a fibra ótica, assim que é produzida, consegue ser dobrada em ângulos de 90 graus sem quebrar, desde que o raio de curvatura seja respeitado. O grande inimigo da fibra não é a flexão, é a abrasão. Qualquer arranhão na superfície cria um ponto de fraqueza. Por isso, assim que a fibra sai do forno de estiramento, enquanto ela ainda está quente e descendo pela torre, ela é imediatamente revestida. Ela passa por um banho de polímero acrílico, uma resina líquida. E essa resina é instantaneamente curada por lâmpadas de luz ultravioleta. Em questão de frações de segundo, a fibra de vidro ganha um revestimento plástico de uns 250 micrômetros de diâmetro total. Esse revestimento cumpre 3 funções. Primeiro, protege a superfície do vidro de abrasões. Segundo, dá à fibra resistência mecânica suficiente para ser manuseada. Terceiro, preserva as propriedades ópticas sem interferir na propagação da luz, porque a luz fica confinada no núcleo de vidro, muito antes de chegar no revestimento plástico. E então a fibra é bobinada. Ela vai sendo enrolada em carretéis de quilômetros de comprimento. Mas um fio de fibra individual ainda não é o produto final. O que você usa no mundo real, o cabo que a operadora coloca no poste, ou enterra no chão, ou afunda no oceano, é um conjunto de fibras organizadas juntas, com camadas adicionais de proteção. Um cabo de telecomunicações típico que passa pelo seu bairro pode ter de 12 a 96 fibras individuais dentro. Cabos de longa distância, como os cabos submarinos transoceânicos que conectam continentes, podem ter dezenas de pares de fibras, capazes de transmitir dados a velocidades de petabits por segundo. Para você ter uma ideia, 1 petabit por segundo seria suficiente para transmitir mais de 1 bilhão de ligações de voz simultaneamente em um único cabo. E agora eu preciso parar aqui para te falar de algo que a maioria das pessoas nunca pensou. Você já se perguntou como esses cabos submarinos sobrevivem no fundo do oceano? Pressão de quilômetros de coluna de água, temperatura próxima de zero, correntes, terremotos submarinos, atividade vulcânica e tubarões. Sim, tubarões. Tubarões mordiam os primeiros cabos de dados submarinos. Os pesquisadores acreditam que eles eram atraídos pelos campos elétricos dos sistemas de amplificação dos cabos. A solução? Os fabricantes passaram a envolver os cabos com armadura de aço e mais camadas de proteção em regiões costeiras, onde os tubarões vivem. A fibra em si, o fio de vidro, fica no centro, protegida por todas essas camadas. Ela não conduz eletricidade, ela não aquece, ela não produz campos magnéticos. Ela é só luz viajando pelo vidro. E esse é um dos grandes paradoxos da tecnologia mais importante da nossa era. Ela é, ao mesmo tempo, incrivelmente frágil e incrivelmente robusta. Uma pergunta para você e quero a sua resposta nos comentários. Você sabia que tubarões morgueiam cabos de internet? Deixa aqui embaixo. E me fala também, você usa fibra ótica ou ainda usa cabo coaxial de cobre onde você mora? Agora deixa eu te mostrar algo que a maioria dos engenheiros considera o desafio mais subestimado de toda essa indústria. Você fabricou a preforma. Você estirou a fibra. Você aplicou o revestimento. A fibra está bobinada no carretel. Pronto? Não. Agora começa uma das etapas mais críticas e menos visíveis de todo o processo: os testes. Porque uma fibra com defeito não é apenas um produto ruim. Ela é um problema silencioso. Ela pode parecer funcionar, instalar-se normalmente,
e depois degradar gradualmente o sinal de milhares de usuários ao longo de meses. Por isso, cada carretel de fibra passa por uma bateria de testes antes de sair da fábrica. O teste mais fundamental se chama OTDR, Optical Time Domain Reflectometry. Reflectometria no domínio do tempo óptico. O conceito é genial na sua simplicidade. Você injeta um pulso de laser no início da fibra. Esse pulso viaja pelo fio. Conforme ele viaja, pequenas quantidades de luz são retroespalhadas, voltam para onde foram injetadas, devido a imperfeições microscópicas no vidro e a um fenômeno físico chamado espalhamento Rayleigh. O equipamento mede quanto tempo leva para esse retroespalhamento chegar de volta. Como ele sabe a velocidade da luz na fibra, ele consegue calcular a distância exata de qualquer ponto da fibra. E se tiver uma quebra, um ponto de atenuação elevada, uma emenda mal feita, ele aparece no gráfico, com a localização exata. É como um ultrassom, mas para vidro, e com precisão de metros numa fibra de quilômetros. Além do OTDR, a fibra passa por testes de atenuação, quanto sinal ela perde por quilômetro. O padrão industrial atual exige menos de 0,2 decibéis por quilômetro para fibra monomodo de baixa perda. Isso é pouco mais de 4% de perda de sinal por quilômetro. Dispersão cromática. Luz de diferentes comprimentos de onda viaja a velocidades levemente diferentes dentro da fibra. Em distâncias longas, isso causa o que chamam de borramento do sinal. A fibra precisa manter essa dispersão dentro de limites rígidos. Resistência mecânica. A fibra é submetida a uma tensão controlada durante o bobinamento. Isso serve para eliminar fios com fraturas microscópicas que iriam quebrar na instalação. E teste de vida útil, porque a fibra precisa durar décadas no campo. Técnicas de envelhecimento acelerado por temperatura e umidade simulam 25 anos de operação em condições agressivas. Em 2025, a humanidade gerou mais de 120 zettabytes de dados. Isso é equivalente a assistir a Netflix em 4K sem parar por 5 milhões de anos. Aqui tem um dado que me impressionou quando eu pesquisei para esse vídeo. A taxa de defeito na produção de fibra ótica de alta qualidade é de menos de um defeito por 100 km de fibra. Um defeito por 100 km. Isso é possível porque cada etapa do processo, da pureza da sílica à temperatura do forno, da velocidade de estiramento à composição do revestimento, é monitorada e controlada continuamente. É engenharia de precisão aplicada em escala industrial. E é por isso que a fibra ótica, apesar de parecer um produto simples, quando você vê o fio delgado, é na verdade um dos produtos manufaturados mais sofisticados que existem. Tudo que eu te mostrei até agora é o estado atual da tecnologia. Mas onde isso está indo? Porque a fibra ótica não é uma tecnologia parada. Ela está evoluindo em várias frentes simultaneamente. A primeira frente é a capacidade. A demanda por dados no mundo dobra a cada 2 ou 3 anos. E a capacidade da fibra ótica precisa acompanhar. O recorde atual de transmissão de dados por uma única fibra, em condições de laboratório, é de cerca de 22,9 petabits por segundo, estabelecido por pesquisadores japoneses em 2023. Para você colocar em perspectiva, isso é suficiente para transmitir o conteúdo completo do Netflix, todos os filmes e séries que existem, em menos de 1 segundo, em um único fio de vidro. Os métodos usados para conseguir isso incluem multiplexação por comprimento de onda, mandar várias cores de luz diferentes ao mesmo tempo pelo mesmo fio, e fibras com múltiplos núcleos, como se você tivesse vários fios de fibra empacotados dentro de um único revestimento. A segunda frente é a aplicação. A fibra ótica não é mais só telecomunicações. Ela está entrando em medicina,
Endoscópios de fibra ótica, que permitem visualizar o interior do corpo com qualidade de imagem impossível de obter de outra forma. Cirurgias assistidas por lasers guiados por fibra. Sensores implantáveis que monitoram pressão e temperatura dentro do corpo. Indústria. Sistemas de detecção de temperatura distribuída que usam a fibra como sensor ao longo de dutos de petróleo, linhas de transmissão elétrica e túneis, medindo temperatura em cada ponto com precisão de décimos de grau. Defesa. Sistemas de guiamento de mísseis por fibra que eliminam a vulnerabilidade ao jamming eletrônico. Computação quântica, onde a fibra ótica vai ser o meio de transmissão para os chamados qubits fotônicos, partículas individuais de luz que carregam informação quântica. A fibra ótica está se tornando o sistema nervoso não só da internet, mas de toda a infraestrutura tecnológica que está sendo construída agora. E tem uma dimensão dessa história que eu acho que a gente subestima. Aqueles cabos submarinos que eu mencionei, os que conectam continentes, existem desde os anos 1980 e 1990. Os primeiros eram até de cobre. Depois vieram os de fibra ótica. Hoje, aproximadamente 95% de todo o tráfego de internet internacional viaja por esses cabos. Não por satélite, por cabos submarinos de fibra ótica. Há cabos cruzando o Atlântico inteiro, o Pacífico, o Índico, passando pelo fundo do oceano, a quilômetros de profundidade, em regiões que nenhum ser humano jamais visitou. E eles funcionam continuamente, transmitindo exabytes de dados por dia. Quando você manda uma mensagem para alguém nos Estados Unidos, essa mensagem viaja por um cabo no fundo do Oceano Atlântico, em milissegundos. Isso é tão surreal que, quando você para pensar de verdade, dá uma vertigem. Eu quero deixar você com uma reflexão final. A fabricação de fibra ótica é um dos exemplos mais bonitos de como a humanidade consegue pegar princípios físicos fundamentais, a física da luz, a química do vidro, a matemática da óptica, e transformá-los em algo que muda a vida de bilhões de pessoas. Do laboratório onde Corning Glass fabricou a primeira fibra de baixa perda, em 1970, até o cabo que entra na sua casa hoje, foram mais de 50 anos de inovação incremental. Cada décimo de decibel de atenuação a menos, cada nanômetro de precisão a mais, cada quilômetro de cabo submarino instalado. E o interessante é que todo esse progresso aconteceu de forma quase invisível. A maioria das pessoas nunca parou para pensar de onde vem a internet delas. É vidro, é luz, é física. E é a coisa mais rápida que a humanidade já criou para se comunicar. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Esse é o tipo de conteúdo que dá trabalho para fazer. Pesquisa real, visitas técnicas, horas de roteiro. E o que faz valer a pena é saber que as pessoas certas chegam até o final. Você é uma dessas pessoas. 3 coisas rápidas antes de você ir. Primeiro, se esse vídeo te ensinou algo novo, algo que você não sabia antes, compartilha com uma pessoa que você acha que ia gostar. Segundo, tem um comentário que eu quero muito ver aqui. Me conta, você usa fibra ótica onde você mora? Eu uso e a conexão é super estável. Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Terceiro, o próximo vídeo desse canal vai ser sobre fabricação de alumínio. Se você não quer perder, o sino de notificações é seu amigo. E falando em próximo vídeo, eu vou te dar um gostinho. Você usa todo dia, começa como uma rocha vermelha extraída do chão e passa por um processo tão absurdo em escala e energia que uma única fábrica de alumínio consome eletricidade suficiente para abastecer uma cidade inteira. Tem um momento no processo de fundição onde o metal líquido a 900 graus
precisa ser transformado em uma folha de menos de 1 milímetro de espessura, sem uma única bolha, sem uma única imperfeição, em velocidade industrial. É o tipo de coisa que você vai ver e pensar: como a humanidade descobriu que isso era possível? Algo que vai mudar completamente como você enxerga o alumínio. Até lá!